hoje teremos o seminário do André Pelosi, que vai falar aqui sobre um artigo que estuda não linearidades óticas em óxidos transparentes condutores. Por favor, André. Boa tarde a todos, meu nome é André, sou aluno do professor Dr. Kleber Renato Mendonça, e hoje eu vou falar um pouco, então, como o professor falou, sobre não linearidades ópticas em Transparent Conductive Oxides, que são os TCOs. O sumário da minha apresentação vai conter uma introdução sobre esses materiais, depois eu vou falar um pouco sobre a relação do N2 e do Q3 numa configuração de Pump and Probe, vou apresentar um modelo de plasma que já é adaptado aos TCOs, e, por fim, vou falar de uma propriedade interessante, que é o engrandecimento do campo incidente dentro desses materiais. Depois vou apresentar a técnica experimental, que foi a técnica de Pump and Probe, utilizada no paper que eu escolhi. E, por fim, vou apresentar os resultados desse paper aqui, que é o Enhanced Nonlinear Refractive Index em Epsilon Near Zero Materials. E ele, primeiramente, determina a parte imaginária e a parte real da permissividade de um ASO. Depois ele faz a mesma coisa, só para a permissividade não linear. Ele apresenta o modelo fenomenológico e confronta esse modelo fenomenológico com a dispersão do N2, da parte real do N2 e do coeficiente de absorção não linear. Depois então ele faz essa parte aqui, ele confronta o modelo com os resultados experimentais e, por fim, ele mostra um valor bastante alto para a variação do índice de refração da parte real, do índice de refração do material, e mostra que isso pode até introduzir um chirp no probe transmitido pelo material. E, por fim, uma conclusão. Tá. Então, como a gente sabe, para a ótica não linear, né, a gente sabe que a gente tem um grande range de aplicações para a ótica não linear, como telecomunicações, espectroscopia, tecnologia de informação quântica, armazenamento e processamento de informações totalmente óticas. Porém, como a gente sabe, mesmo sob intensa radiação eletromagnética, mesmo que ela for super coerente, mesmo assim a magnitude dos efeitos de ótica não linear, quando comparado aos efeitos de ótica linear, são extremamente baixos. Isso, como a solução imediata para esse problema, é aumentar o comprimento óptico das estruturas que você está estudando, que são os chamados bulks. Só que, a partir do momento que você opta por utilizar um bulk para tentar aumentar o comprimento óptico, aumentar as não linearidades induzidas no seu material, você tem um problema imediato, que é a integração com o sistema nanofotônicos, que é uma área emergente, que está emergindo com bastante força nos últimos anos. Então, o que se deseja, na realidade, é conseguir introduzir essas não linearidades ópticas com uma magnitude apreciável, só que, ao mesmo tempo, utilizar materiais que possam ser integrados em sistemas nanofotônicos. E nesse segmento, existem algumas opções, que é o empilhamento de materiais com índice de refração distinto, utilizando filme fino, você tentar trabalhar com diferentes tipos de dopagem, e, por fim, que são os TCOs, que é o foco dessa apresentação, que são os Transparent Conductive Oxides. O legal desses materiais aqui é justamente porque eles vão apresentar uma permissividade igual a zero em uma certa região experimental, devido a esse caráter aqui. Eles são chamados de semicondutores híbridos por apresentar esse comportamento que pode ser, eles vão ter, por parte do semicondutor, um epsilon maior do que zero, e por parte dos íons da dopagem metálica, vão ter um epsilon menor do que zero. E de uma forma simplista, a gente pode pensar que ali, então, eles vão ter uma região espectral que vai conter um epsilon igual a zero, que é justamente esse epsilon near zero, que é abordado. Então, nesse contexto de semicondutor híbrido, né, esses TCOs, a gente tem três principais materiais, que é o ASO, o ITO e o GZO. O ASO é o Aluminium Zinc Oxide, o ITO é o Indium Tin Oxide e o GZO é o Gallium Zinc Oxide. Esses são semicondutores híbridos que vão apresentar uma região de epsilon near zero próxima do infravermelho, ou seja, as não linearidades ópticas desses materiais vão ser engrandecidas nessa região, que é bastante interessante. Como eu falei, esses caras aqui, eles começam a ter esse comportamento híbrido após um alto nível de dopagem, e o que é mais legal é que você consegue controlar essa região de ENZ, dando mais flexibilidade ainda para esses materiais. Como a gente pode observar aqui, a gente tem uma das formas de controlar essa região de ENZ por meio do tipo de dopagem, então aqui são várias maneiras de você dopar o material, e como a gente pode ver, onde ele cruza o zero aqui, em regiões bastante diferentes,
indicando que a região de epsilon near zero pode ser controlada a partir do tipo de dopagem. Outra forma interessante de você fazer isso é justamente na concentração de dopante. Como a gente pode ver, para o ASO, dependendo da concentração de dopante que você coloca, você muda bastante a região de epsilon near zero. No caso do GZO e do ITO, essa mudança é um pouco mais sutil, mas ainda assim você consegue controlar a região de epsilon near zero por meio da concentração de dopante que você está colocando. Mais uma vez, dando muita flexibilidade para esses materiais. Uma coisa bastante importante é que no caso do ASO, ele já foi reportado que ele tem ordem de magnitude maior no N2 do que o vidro arsênico, o que até então era o vidro com maior N2 reportado até então, já mostrando o grande potencial desses materiais se tratando de não linearidades ópticas. Outra coisa importante é a resposta ultra rápida desses materiais. Como a gente pode ver por essa figura, ele tem uma resposta instantânea, né, 200 femtosegundos é instantâneo, e um tempo de recuperação, em relação à intensidade do pump, de 360 femtosegundos. Ou seja, com esse tempo de recuperação do material, você consegue utilizar esse material para aplicações de terahertz, porque simplesmente o tempo de recuperação do material é mais rápido do que o tempo do ciclo, né, de oscilação da onda em terahertz, podendo ser utilizado, então, para aplicações envolvendo luz em terahertz. E, por fim, as aplicações em nanofotônica, como esperado, né, como a gente pode ver aqui, por exemplo, é um metamaterial, que o que funciona aqui como material dielétrico é o óxido de silício, e funcionando como material metálico é a prata, e aqui numa escala de uma resolução de 100 nanômetros, mostrando que esses caras podem ser de fato aplicados em nanofotônica. Agora eu vou falar um pouco da dependência do índice de refração com a intensidade, porém na configuração de pump and probe. Então, aqui só confrontando então os dois tipos entre aspas, de modelo de interação que a gente tem, aqui é o que a gente está acostumado, né? A gente tem um material de Q3 e um feixe forte, né, o pump, incidindo sobre ele. O que a gente estuda geralmente são, por exemplo, os efeitos de automodulação de fase e assim por diante, ou seja, os efeitos que o feixe tem nele mesmo, né? No caso do pump and probe, a gente vai estar interessado em não mais estudar os efeitos do feixe nele mesmo, e sim os efeitos que ele causa no material, que vão ser refletidos num feixe fraco, probe, com diferentes comprimentos de onda. Então, no caso, a gente vai ver quais são as diferenças em você fazer uma medida na configuração de pump and probe e uma configuração simplesmente com um feixe forte. Então, para discutir isso, a gente faz o tratamento usual, que é escrever o índice de refração total do material como sendo um N0, que é o índice de refração experimentado pelo probe, mais um N2 cross, esse N2 cross são o N2 de cross coupling, vezes o campo elétrico ao quadrado, né? A média temporal do campo elétrico ao quadrado. E aqui, então, tomando a média temporal, a gente vai obter, então, um N0 mais 2 vezes o N2 cross vezes o módulo ao quadrado do campo. Escrevendo agora a polarização total do material, a gente vai ter a parte linear, o ε0 Q vezes o campo, mais 6 vezes o ε0 vezes o Q3, né? O efeito não linear, vezes o campo ao quadrado. No caso aqui, a primeira coisa interessante de se notar é que se a gente tivesse na configuração de apenas um feixe, esse fator de 6 aqui, na verdade, seria um fator de 3. Agora, como a gente está trabalhando com dois feixes distinguíveis, por mais que eles possam estar na mesma frequência, mas eles são distinguíveis, a gente vai ter um fator dobrado na parte não linear da polarização. Esse é o primeiro fator importante de ser destacado de diferença entre os dois métodos, né? E aí, como usual, a gente escreve que é o ε0 Q efetivo vezes o campo, onde esse Q efetivo é dado por essa expressão, que é, na verdade, né, o índice de refração total do material ao quadrado. Então, o que a gente faz agora é só escrever, a gente toma o quadrado dessa expressão aqui, ignora os termos que vão ser proporcionais ao campo à quarta, né? Quem está interessado só nos campos ao quadrado, e simplesmente iguala com o Q efetivo. Fazendo isso e comparando, né, a parte linear com a parte linear, a parte não linear com a parte não linear, a gente obtém essa expressão, que a gente já conhece, e obtém, então, uma expressão que relaciona o N2 cross com o Q3, que também é interessante notar, que é 3 meios esse aqui, né? Esse fator aqui multiplicativo. No caso da configuração de apenas um feixe, no caso seria 3/4, indicando que, numa configuração de pump and probe, o pump vai conseguir modificar o índice de refração do material, o probe vai sentir o índice de refração do material
2 vezes maior do que se ele fosse somente um único feixe. Isso aqui já um efeito bastante interessante da configuração de pump and probe. E por fim, a gente, para chegar numa expressão final, só escreve o índice de fração total do material de uma outra forma. Eles são análogos, mas a gente escreve de uma outra forma para poder juntar as duas expressões e escrever uma expressão final para N2. Então, a gente pega o N, escreve N0, né? Mais 2 vezes o N, mais N2 vezes I, e escreve a intensidade do campo eletromagnético de incidência, onde agora aqui, como é o campo elétrico de incidência, vai ser o N0 do pump. Igualando as duas expressões, né? A que a gente obteve lá para o N2 pelo outro método e agora para esse método, os dois em fração total, a gente obtém essa expressão. A gente, então, só cancela aqui o N0 com o N0 e chega numa expressão que relaciona o N2 material com o N2 cross, que é dada por essa expressão. Como o N2 cross a gente já determinou aqui, é só substituir aqui e, por fim, a gente chega numa expressão que relaciona o N2 com o Q3 nessa configuração de pump and probe. Essa expressão aqui ela é importante tanto para a análise do modelo fenomenológico, assim como para analisar os resultados experimentais. Lembrando que tanto o N0 aqui do probe quanto o Q3 são quantidades complexas. Agora, eu vou falar um pouco sobre esses mecanismos, né? Por que essas não linearidades aparecem nesses materiais de forma tão maior quanto nos materiais convencionais. Para isso, a gente vai falar um pouco sobre o modelo de plasma. A gente escolhe esse modelo, ele tem na verdade, todas as versões dele, assim, do modelo de plasma, são bastante simplificadas, porém, para materiais semicondutores híbridos ou esses TCOs, ele vai ter uma correção, mas ele é interessante porque ele consegue escrever as propriedades ópticas desses materiais para um grande range de frequências. Ele vai assumir que é um modelo de gases e elétrons se movendo em direção ao núcleo de íons fixos do material. Não são consideradas interações de elétron-elétron, mas para melhorar essa descrição é colocada uma massa efetiva para tentar corrigir esses efeitos que não são considerados na massa efetiva do elétron. Como são elétrons livres, eles vão oscilar em resposta ao campo eletromagnético aplicado. E, por fim, os efeitos de dumping desse modelo aqui é simplesmente considerar a taxa de colisão dos elétrons nesse mar de elétrons, né, que eles falam. Então, aqui é só uma figurinha simples, né, dos núcleos. Os elétrons eles vão poder transitar nesse mar de elétrons aqui, né, nesses espaços vazios. Então, para descrever esse modelo, aqui, né, no caso, se fosse o campo de deslocamento elétrico desse modelo, em uma consideração mais simples seria até aqui, TSP livre, né, seria o ε0 vezes o campo, mais esse P livre aqui, que seria a polarização dos elétrons livres do material. No caso dos materiais que a gente está estudando aqui, a gente adiciona essa polarizabilidade infinita, essa polarização infinita, que é porque, nesse caso desses materiais, e isso é válido também para metais nobres, a camada D, a camada de valência desses materiais, a camada D, ela está totalmente preenchida. E como ela está muito próxima do nível de Fermi, isso faz com que exista uma polarizabilidade muito alta devido a esses elétrons, então é importante corrigir esse modelo acrescentando essa polarizabilidade. Então, o que a gente faz é escrever ε0 vezes o campo, mais a parte dos elétrons livres, mais esse termo de correção, onde esse epsilon infinito aqui é simplesmente o epsilon para altas frequências, lá para o ultravioleta. Do modelo, então, de Drude, a gente determina o x de t e simplesmente substitui aqui, onde esse n aqui é a densidade de portadores. Então, a gente escreve a expressão do campo de deslocamento elétrico, põe em evidência o ε0 e o campo, e chega nessa expressão aqui para o campo de deslocamento elétrico. Aqui, esse termo em vermelho vai ser a dispersão do material, mas é importante antes definir o que é a frequência de plasma. A frequência de plasma vai ser, então, o produto da densidade de portadores vezes a carga elétrica ao quadrado dividido por ε0m. Que essa m que eu esqueci, mas é a massa efetiva, seria um asterisco aqui. Então, assim, a gente define a frequência de plasma do material e, por fim, consegue escrever a dispersão da permissividade do material em função tanto desse epsilon infinito aqui, que é, como eu falei, para a região de altas frequências, menos a frequência de plasma dividido por esse fator aqui. Então, o que é importante destacar aqui são 3 casos, né? O caso quando a energia do fóton for maior do que a energia do band gap, quando a energia do fóton for menor que a energia do band gap, e quando a energia do fóton for igual à frequência de plasma.
Se a energia do fóton for maior do que a do bandgap, você, claro, vai aumentar a densidade de portadores no seu material, consequentemente, você vai ter um aumento na frequência de plasma, e assim você vai observar um blue shift na sua frequência de plasma, né? Você vai aumentar essa frequência. No caso da energia do fóton menor do que o bandgap, você não vai aumentar a densidade de portadores, mas você vai aumentar a temperatura dos elétrons no seu material. Isso vai levar a um aumento da massa efetiva dos elétrons e, consequentemente, você aumentando a massa efetiva, você vai diminuir a frequência de plasma e vai obter um redshift na frequência de plasma. E, por fim, e é o que acontece por engrandecimento das nonlinearidades ópticas, que a energia do fóton é igual à frequência de plasma. Você basicamente vai ter esse mesmo efeito da energia do fóton ser menor do que a do bandgap, mas extremamente mais acentuado, devido você vai entrar em ressonância com os elétrons ali da banda de condução e vai aumentar muito mais a temperatura desses caras, vai aumentar muito mais a massa efetiva do material, dos elétrons, e consequentemente, você vai ter um redshift muito maior da frequência de plasma. Por fim, nessa parte mais de teoria, eu vou falar um pouco de um efeito bastante interessante, que é a influência do ângulo de incidência do laser, né, no engrandecimento do campo dentro do material. Primeiramente, é importante destacar que é um efeito que acontece somente nesses materiais que têm esse epsilon near zero, né, esses materiais INZ, justamente porque na ausência de uma superfície carregada, você escreve a continuidade do campo dessa forma aqui. Vai ser o campo lá dentro, né, a componente Z, no caso, né, do campo eletromagnético, já no material, vezes a amplitude inicial do campo, vezes essa raiz. Se você tem um epsilon muito pequeno, literalmente zero, passando por esse zero, você vai ter um engrandecimento, então, para um dado ângulo, como a gente vai ver nessa figura aqui, do campo lá dentro. Isso aqui é o que é utilizado mais frequentemente para explicar as não linearidades absurdas, enormes, que são observadas nesses materiais de epsilon near zero. Então, você tem um engrandecimento do campo lá dentro do material, mesmo quando comparado ao campo de incidência. Aqui, então, nessa figura, para ilustrar a situação, a gente tem 3 tipos de materiais com região de ENZ. Aqui é o ângulo de incidência e aqui é o comprimento de onda. E aqui é a divisão entre a componente Z, que é a componente que está dentro do material, dividido pelo campo de incidência. Como a gente pode ver, na região de epsilon near zero, né, nessa região aqui, a gente tem o campo lá dentro muito maior do que o campo incidente. E isso sempre ocorre para a região de epsilon near zero, né, que é, no caso aqui, para esse metamaterial, para esse metamaterial e para esse metamaterial. Para os 3 casos, é observado esse comportamento em função do ângulo de incidência, o que é bastante interessante nesse contexto de metamateriais, para engrandecer o campo lá dentro e obter essas não linearidades gigantes, como é dito. Agora eu vou falar da técnica experimental que foi utilizada no paper que eu escolhi, que é a técnica de pump and probe. Então aqui a gente vai ter um pump incidido num filme de ASO, que é um filme fino de 900 nanômetros de ASO, como eu falei, e aqui vai ter com polarização P, e daqui a gente tem um probe com polarização S incidindo no ASO. O que basicamente é feito é coletar, no caso das medidas de ótica linear, é fechado o pump e coleta a reflectância e a transmitância desse filme de ASO. Quando você for fazer medidas de ótica não linear, você abre o pump e faz as medidas e estuda os efeitos que o pump tem no probe. Então, como eu falei, foi um filme fino de ASO, foi relatado que tem uma energia de threshold, de dano de 2 terawatt por centímetro quadrado. Até essa intensidade não foi observado nenhum dano no filme, trabalhando num compendiômetro de 785 nanômetros, né, com uma taxa de repetição de 100 Hz. A deposição foi feita por esse Pulse Laser Deposition, PVD Products, e o laser é sintonizável, ele tem 100 centímetros de largura de pulso, trabalha a 100 Hz, e foi utilizado esse feixe tanto para as medidas de ótica linear quanto de ótica não linear. Tá, então agora a primeira coisa que foi feita, como eu falei, foi feita as medidas de parte imaginária e parte real da permissividade do material. Isso é importante para ver onde que estaria, né, a região de epsilon near zero. Então, simplesmente, ele coleta
a transmitância e a reflectância do material com o pump fechado, e pegando essas duas quantidades, é aplicada essa aproximação de transferência de matriz inversa, que vai relacionar tanto o ângulo de incidência quanto essa parte real e imaginária da permissividade, e a partir dessa solução, dessa equação, vai ser um sistema de duas equações, você determina a parte real e a parte imaginária do epsilon. Com isso, né, você já observa que nesse gráfico aqui, que é a parte real e a parte imaginária, primeiro que a parte imaginária deu um valor relativamente baixo, né, o que é importante para evitar perdas, e a parte real cruza o zero aqui numa região próxima a 1300. Então, é esperado que as não linearidades ópticas desse material sejam engrandecidas nessa região aqui do 1300. E no caso, se for necessário determinar o epsilon linear total do material, é só tomar o módulo quadrado dessas duas grandezas aqui, né? Depois do que foi feito, então, foi determinar a parte real e imaginária do epsilon, só que não linear agora. Então, para isso, abre o pump, e você vai agora ter um efeito induzido do pump no material, ou seja, vai gerar um efeito de lente no seu material devido ao perfil gaussiano do pump, e, consequentemente, você vai ter uma variação da transmitância da reflectância induzida no probe. Então, o que eles fazem é a mesma medida daqui feita na parte com o pump fechado, só que agora a gente vai ter outros valores devido a esse efeito lente induzido no material. Então, o que é feito de novo, é medida esses valores de reflectância e transmitância, normalizado pela o R0 e o T0, ou seja, sem o pump, para coletar somente esse desvio provocado pelo pump, né, por ótica não linear, e aplica a aproximação de transferência de matriz inversa e faz a mesma coisa. Calcula o epsilon real e o epsilon imaginário da parte não linear da permissividade. E, novamente, se for interessante, se for de interesse, determina o módulo, né, do epsilon não linear. Então, aqui foram essas duas medidas da parte da reflectância e da transmitância. Isso aqui vai estar associado à parte real, isso aqui vai estar associado à parte imaginária. E aqui, no caso, esse 1300, 870 e 485 foram as potências utilizadas para fazer a medida, as intensidades que foram utilizadas para fazer a medida. Aqui acho que é 1300 gigawatt por centímetro quadrado, 870 gigawatts por centímetro quadrado e 435 gigawatts por centímetro quadrado. Depois disso, ele faz um pause, né? Porque até aqui fica muito abstrato, porque ele não relacionou ainda com N2, com beta. Mas ele faz um pause no paper lá e apresenta um modelo fenomenológico que ele está propondo. Que simplesmente, então, ele pega aquela expressão que a gente viu lá no começo da apresentação e tira, como eu falei, isso aqui é uma quantidade complexa, isso aqui é uma quantidade complexa, e ele tira, então, ele separa em parte real e parte imaginária para associar com a refração e com a absorção. Quando ele faz isso, e faz uma aproximação, que vai ser discutida mais para frente, que é falar que o Q3, na realidade, ele vai ser igual para os dois. Ele vai ser uma constante que vai ser igual para os dois, não vai ter uma parte real nem uma parte imaginária, é só uma constante, independente se é complexa, se não é, mas ele fala que é a mesma tanto para a parte real do modelo quanto a parte imaginária. E faz essa aproximação e plota a parte dispersiva, né, NR mais NI, dividido por essa quantidade aqui, plota essa parte dispersiva tanto para a parte real quanto para a parte imaginária. Quando ele faz isso, é observado já, então, o engrandecimento da parte real na região do ENZ, que é 1300, e um comportamento um pouco mais sofisticado para absorção, porém muito interessante, que é na região de ENZ, a gente tem perdas não lineares igual a zero. Então, esses dois comportamentos foram observados nesse modelo mais simplificado, o que também já era esperado, mas isso daqui é uma das justificativas que ele utiliza para explicar os engrandecimentos que a gente vai ver mais para frente, que as perdas não lineares nessa região de NZ é igual a zero. Por fim mais ou menos, mas por fim nessa parte do Q3, ele determina a dispersão do Q3. Para fazer isso, ele utiliza essa equação da polarização não linear, que é esse epsilon zero vezes o epsilon que depende do ômega do probe e da intensidade do pump, menos 1, vezes o campo. É a polarização não linear do material, onde esse cara aqui é simplesmente aquele que a gente discutiu lá no começo da apresentação. Então, como a gente pode ver, o epsilon não linear depende da intensidade do pump.
Então, se a gente tomar a derivada com relação à intensidade do pump, a gente vai obter essa expressão aqui. Só tomar a derivada com relação a IP dos dois lados, que a gente obtém essa expressão aqui. Ou seja, se eu fizer várias medidas de intensidade e ir coletando e medindo esse epsilon não linear, a partir daquela matriz de transferência lá que eu falei anteriormente, a gente vai conseguir tirar um coeficiente angular, né, para cada comprimento de onda. Ou seja, né, aqui, por exemplo, nesse gráfico de epsilon não linear, cada pontinho desse aqui é uma potência diferente que ele utilizou para o 1258, por exemplo. Você vai ter que fazer essa mesma coisa para todo o espectro, e aí com isso você consegue tirar o espectro do Q3, né? Porque aí o único coisa livre que ficou aqui foi justamente o Q3, isso aqui você tira do coeficiente angular para cada comprimento de onda e determina a dispersão da parte real e da parte imaginária do Q3. Podendo assim, então aqui é a parte real e imaginária do Q3 e aqui é como ele determinou essas duas quantidades. Por fim, né, aqui agora fica um pouco mais concreto, ele determina a partir daquela expressão que a gente deduziu também no começo, só que agora perceba que, diferente do modelo fenomenológico, aqui já não tem necessidade de falar que o Q3 é a parte real e a parte imaginária vai ser uma única constante, não. Aqui ele pega aquela equação que a gente deduziu no começo, tira a parte real, separa a parte real e a parte imaginária e escreve simplesmente a parte real do índice de fração e a parte imaginária, que aqui no caso é o N2 e aqui no caso é o coeficiente de absorção não linear. E como ele determinou o Q3 real e o Q3 imaginário, isso aqui é determinado também a parte real e a parte imaginária, a partir dessas duas expressões para ambos os casos, ele simplesmente conseguiu plotar o N2 em função do comprimento de onda. O que é notado de fato é que para a região de ENZ foi obtida uma não linearidade, para quem já mediu N2 sabe que essa ordem de grandeza de 10 a menos 13 é extremamente alta, geralmente a gente mede 10 a menos 17, 10 a menos 18, foi extremamente alta a não linearidade do ASO medida, e para o beta também. Para o beta a gente vê que tem aquele mesmo comportamento que foi visualizado no modelo fenomenológico. Então, não sei se ficou claro aqui, mas aqui a gente determinou a partir dessas medidas, né, de parte real e parte imaginária, e por fim conseguiu determinar então a dispersão do N2 e do beta. Aqui, o que ele faz é justamente aquela coisa de confrontar o modelo fenomenológico com os pontos experimentais, com os resultados experimentais. O que ele faz é fitar o espectro do N2 e o espectro do beta, deixando livre o A e o B, que no caso é a parte real e a parte imaginária do Q3. E o que ele fala é que quando ele faz esse fit, né, comitantemente entre esses dois resultados experimentais, ele obteve um A igual a 4 vezes 10 a menos 20 e 1 vezes 10 a menos 20 mais quadrado por volt ao quadrado. Ele argumenta no paper que isso aqui é meio que que ele fala que o modelo fenomenológico foi bem aplicado, então, porque ele fala que essas duas quantidades são iguais, entre aspas, né, são muito próximas e podem ser tomadas como uma única constante. E aí é o que ele fala no paper. Assim, é 4 vezes maior, mas ele discute que é uma boa aproximação para o modelo fenomenológico. Então, assumir que o Q3 é uma única constante pode ser uma alternativa só para ver como que é o comportamento do seu material de forma fenomenológica. E agora, por fim mesmo, ele só analisou como que o índice de fração, a parte real do índice de fração do material, quais são as mudanças do índice de fração do material de acordo com a intensidade. Aqui ele observou valores extremamente altos de ΔNR. No caso aqui, esse ΔNR vai ser a parte real com o pump e a parte real sem o pump. Foi observado os valores quando você tem 1,3 terawatt por centímetro quadrado, de até mais 0,4 de ΔN, indicando uma fase não linear extremamente alta no material quando você compara a refração linear com a refração não linear. E aqui do lado ele só normalizou pela parte sem o pump. E aqui ele mostra que devido a essa fase não linear introduzida no feixe, no probe, você acaba tendo um desvio no comprimento de onda do feixe transmitido, devido a essa fase não linear, que é um chirp, né? É um chirp que você observa de até 17 nanômetros
de acordo com a intensidade que você joga, que você utiliza de pump. A única coisa que ele discute aqui, que ele fala que o interessante seria obter esses chirps, só que por uma intensidade um pouco menor. Ele fala que é um próximo desafio conseguir utilizar intensidades um pouco intensidades menores para obter esses desvios na frequência, no comando de onda do probe transmitido. E a conclusão do trabalho foi que ele demonstrou um engrandecimento de Q3 para a região de NZ. A gente viu que tem um pico do N2 na região de NZ. Ele mostrou uma relação da parte imaginária e da parte real do índice de fração do material com o Q3, o que levou a um comportamento bastante peculiar de N2, da parte real do N2 com o comprimento de onda, como a gente viu, aquele engrandecimento. Mostrou que é possível introduzir uma fase não linear no probe só aumentando a intensidade do pump. Mostrou que houve uma mudança no sinal de beta na região de NZ, indicando menores perdas, o que justifica também o engrandecimento da não linearidade. E, por fim, que ele viu que as mudanças do índice de fração total do material foram da ordem da unidade, o que ele fala que são resultados extremamente altos, e de fato é muito alto. Você tem uma variação de índice de fração total do material de 0,4, e ele fala, então, que ele conclui que os próximos passos é estudar com mais detalhes outros tipos de semicondutores degenerados, que ele vai esperar o mesmo comportamento observado nesse filme de ASO. Era isso. Obrigado.